Fala pessoal, tudo bem? O Egito sempre estará relacionado com desertos, pirâmides e esfinges. Eu sou o Júnior Vancini e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Incríveis. As pirâmides do Egito são antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela civilização do Antigo Egito. Em 2008, existiam fontes em que entre 118 e 138 pirâmides egípcias foram identificadas. A maioria delas foram construídas como túmulos para os faraós e seus consortes durante o período do Reino Antigo e Médio. As pirâmides mais famosas são aquelas encontradas na necrópole de Gizé, nos arredores da cidade de Cairo. As pirâmides de Gizé estão entre as maiores estruturas construídas desde a antiguidade. A pirâmide de Quéops em Gizé é a maior pirâmide egípcia, na qual a altura original chegava a 140 metros, a única das 7 maravilhas do mundo ainda de pé. Acredita-se que a forma das pirâmides egípcias represente o monte primordial, na qual os egípcios acreditavam que a Terra foi criada. A maioria das pirâmides eram revestidas por pedras calcárias brancas, polidas e altamente refletivas. A essas estruturas davam uma aparência brilhante quando vistas à distância. Apesar das pirâmides serem geralmente consideradas monumentos funerários, não há princípios teológicos particulares que possam ter dado origem a elas. A sugestão é que essas estruturas foram construídas como um tipo de máquina de ressurreição. Sugere-se que a pirâmide pode ter sido criada para servir como meio de lançar magicamente a alma do faraó falecido diretamente para a morada dos deuses. Todas as pirâmides foram construídas na margem do rio Nilo, local onde ocorre o pôr do sol, ao que associa-se ao reino dos mortos na mitologia egípcia. Como as pirâmides foram construídas? A construção das pirâmides que é de difícil explicação, onde torna-se um prato cheio para as teorias conspiratórias. Na época da construção da pirâmide de Gizé, há 2500 anos a.C., os egípcios não utilizavam locomoção de rodas para ajudar no encaixe de blocos de até 10 toneladas, uns sobre os outros. No reinado de Esnifro, em 2613 a 2589 a.C., uma inovação foi construída, a pirâmide lisa, ou verdadeira. Uma parede única inclinada era construída de cima para baixo e coberta por calcário polido, que dava o aspecto branco e brilhante à obra. A construção desabou com os anos, deixando apenas o esqueleto que é visto nos dias de hoje. Nunca foram encontrados registros exatos sobre a construção das pirâmides, mas de onde o material veio não há mistérios. As grandes pirâmides foram construídas da pedreira do complexo a pouco mais de 100 metros delas. Sobre como as pedras foram para lá, já é considerado respondido pela maioria de historiadores, por meio da dica deixada alguns séculos depois, onde mostra uma estátua colossal sendo arrastada por 172 trabalhadores, na qual à frente do caminho alguns deles jogavam água, para facilitar o deslocamento. Mas como os materiais foram içados a mais de 100 metros de altura? A resposta mais aceita vem dos escritos do historiador grego do século I a.C., Diodoro Século, que acreditava que as pedras eram levadas através de rampas de areias, construídas conforme a pirâmide aumentava. O formato da rampa, se eram retas ou faziam zigue-zague em torno do monumento, ainda é aberto a interpretações. Há aqueles que acreditam na teoria dos antigos astronautas, como George Tsoukalos, do Alienígenas do Passado. Ele e vários ufólogos acreditam que no passado o Antigo Egito foi visitado por seres extraterrestres, que concedeu uma tecnologia muito avançada para os antigos egípcios. Mas esta teoria não é cientificamente aceita. Dentre algumas teorias plausíveis, surgiu uma nova teoria recentemente, de um engenheiro galês chamado Peter James, que pode ter descoberto o segredo por trás das construções das pirâmides egípcias. Segundo o engenheiro galês Peter James, para fazer uma pirâmide desta forma, com 2 milhões de blocos, os antigos egípcios teriam que ter colocado uma pedra gigante a cada 3 minutos, o que é impossível. Além disso, havia necessidade do uso de rampas de 400 metros de altura, e não existe vestígio algum da existência desses utensílios para a construção das pirâmides. Bom pessoal, mas essas são apenas teorias. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.